eu gostava de ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 2 desta vez, Marcos capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 12. É um episódio muito interessante e que tem muito a nos ensinar aqui. Então vamos atentar à leitura. Fique bem atento aí à leitura de Marcos capítulo 2. E assim nos diz: Passados dias, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E soube-se que ele estava em casa. Juntou-se tanta gente que não havia mais lugar em frente da porta. Estava Jesus a anunciar-lhes a sua mensagem, quando trouxeram um paralítico, transportado por 4 homens. Porém, como eles não conseguiam levá-lo até junto de Jesus, por causa da multidão, subiram ao telhado, fizeram uma abertura, mesmo por cima do lugar onde Jesus estava, e desceram o paralítico deitado na sua maca. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao doente: Meu filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns doutores da lei, que ali estavam sentados, puseram-se a pensar no seu íntimo: como é que este homem se atreve a falar assim? Ele ofende a Deus. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Porém, Jesus, percebendo bem o que estavam eles a pensar, perguntou-lhes: Por que é que pensam desta maneira no vosso íntimo? Será mais fácil dizer a este paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, pega a tua maca e caminha? Pois fiquem sabendo que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Declarou então ao paralítico: Sou eu que te digo, levanta-te. Levanta-te, pega na maca e vai para a tua casa. O homem levantou-se imediatamente, pegou a maca e foi-se embora à vista de todos. Ficou toda a gente tão maravilhada com o que viu, que louvava a Deus, exclamando: Nunca se viu coisa assim. Então, essas são as palavras do capítulo 2 do Evangelho de Mateus, ou desculpe, do Evangelho de Marcos. E vamos então nos colocar aqui dentro do contexto do Evangelho que escreveu o evangelista Marcos. Marcos, ele, como nós dissemos, ele não foi um discípulo de Jesus, mas foi discípulo dos apóstolos, já quando em Atos, Paulo e Pedro já estavam a realizar aquele trabalho de testemunho e de anúncio do evangelho por onde eles iam. Mas o que nos chama aqui a atenção é que o capítulo 1 nos conta os primórdios do início do ministério de Jesus. É tanto que, se você voltar rapidamente, capítulo 1, versículo 1, o título do evangelho é este: Este é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nós estamos a ver o princípio, como nosso Senhor Jesus começou o seu ministério rumo à cruz do Calvário e rumo à ressurreição. Nós percebemos também que logo depois que Jesus é batizado pelo profeta João, o precursor, o que é chamado João o Batista, o que batizava, logo depois então Jesus vai passar 40 dias no deserto, sob as tentações humanas,
E depois, então, ele começa a chamar os seus discípulos. Enquanto chama os seus discípulos, realiza sinais, prodígios e maravilhas. E enquanto faz isso de modo, não somente de modo extraordinário, mas ele também ensina os princípios do reino de Deus, ele também anuncia o evangelho de nosso Senhor. E agora ele está a voltar, no capítulo 2, a história nos conta que ele está a voltar para casa. Ele estava com Maria e com seus irmãos já morando em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade litorânea que ficava justamente à beira do mar da Galileia, e onde ele vai encontrar naturalmente os seus discípulos, os primeiros discípulos. E então aquela multidão que já o havia seguido nos primeiros sinais, curas e milagres, agora estão na casa onde Jesus morava. E naturalmente havia muita gente, havia essa multidão aglomerada, e quase que Jesus de fato não podia nem sair. E o que ocorre é que 4 homens, percebendo a necessidade de um homem, de um paralítico, de um coxo, que não podia andar, naturalmente um homem coxo naquela condição não tinha sequer as necessidades básicas supridas. Era um homem era um homem socialmente detestável, um mendigo, pedia esmolas, vivia nos ambientes mais inóspitos e, naturalmente, um homem paralisado da vida. Eles queriam levar esse homem a Jesus, mas não podiam. Então, eles fazem uma abertura no teto da casa onde Jesus estava com Maria e descem aquele paralítico até que esse paralítico ficasse de frente para nosso Senhor Jesus. Ocorre que nesse episódio o nosso Senhor vai assumir ali, através do poder de Deus, vai curar aquele homem, e não somente curá-lo, mas sobretudo vai realizar algo que os judeus não estavam acostumados a ver nem a ouvir. Ele vai perdoar os pecados daquele homem, daquele paralítico. É interessante que a história ela vai se desenrolar em algumas frases, algumas afirmações, de onde nós podemos tirar algumas lições para nós. Vamos pensar um pouco que o nosso Senhor Jesus é o Deus da graça. Ele veio até nós, desceu, se fez homem, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, está junto de nós, estava junto de toda aquela gente, e agora está exercendo seu ministério como servo. O objetivo do Evangelho de Marcos é retratar Jesus Cristo como o servo de Deus. E como servo, então, ele vai curar, ele vai oferecer-se, ele vai servir, ele vai dar-se por nós. A grande característica de Deus é justamente o dar-se, o amar. Quando nós falamos sobre que Deus é amor, nós não podemos perceber sem que tenhamos o entendimento do que seja amar, segundo o Novo Testamento. O Novo Testamento, a palavra amar, ela tem uma conotação extremamente sacrificial. E amar possui como se fosse uma moeda de 2 lados.
conquanto amar tem uma perspectiva de renúncia, também amar tem uma perspectiva de doação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que Deus primeiro renunciou, como o próprio Cristo renunciou à sua glória, abriu mão, abdicou, não deixou de ser glorioso e nem de ser infinito, santo como é, mas Deus abriu mão da sua glória em Cristo e veio até nós. O seu Filho viveu entre nós. João capítulo 1, versículo 14, nos diz que nós vimos a sua glória, ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ora, amar é justamente servir, porque se de um lado o Senhor abriu mão, renunciou, do outro lado ele se doou por nós. A grande mensagem do Evangelho é justamente apresentar esta grande e bela boa nova. E Deus se fez até nós para doar-se. Ele é o Senhor porque foi servo e ofereceu-nos a graça de Deus. O Senhor, então, o Senhor Jesus Cristo, é o servo que ensina o que é graça. E é justamente nesse episódio que nós vamos perceber o que é a graça de Deus. Perceba, por exemplo, no primeiro elemento que brota aqui dessa história, aos nossos olhos, é que o Senhor, no versículo 2, ele está sempre disposto a anunciar a sua mensagem. E, na verdade, a sua mensagem não era diferente da sua vida. Quem ouvisse a sua mensagem iria verificar que a mensagem de Jesus era ele mesmo, que ele estava a anunciar a ele próprio a mensagem de um Deus que se fez carne, veio até nós para nos reconduzir a Deus, para nos restituir e para, sobretudo, restituir a vida e para nos curar da doença que é chamada pecado. Ele está sempre também disposto a perdoar pecados. Ele perdoa pecados. Ele é compassivo. Ele é misericordioso. E sempre pronto a dar às pessoas aquilo que de fato elas necessitam. E o que de fato, em essência, cada um de nós necessitamos. Necessitamos ser de fato amados. Porque, na verdade, nós corremos contra nós mesmos. E nós, sem a presença de Cristo em nós, agora por meio do seu Santo Espírito, nós vivemos uma orfandade espiritual. Parece então que nos últimos tempos nós estamos justamente invertendo os paradoxos de Jesus. Hoje, por exemplo, falar de Deus é falar de dinheiro. Hoje, ultimamente, é justamente ouvir que Deus está pronto a nos perdoar quando nós damos alguma coisa a Ele. Esse não é o ensino do Evangelho. Esse é um ensino para, de maneira assim mais branda, dizermos, é um evangelho, um anúncio equivocado do Evangelho. Se o Evangelho é o Evangelho da graça, então Deus não vai querer nada de você e nem de mim. A verdade é que Ele não vai querer nada de nós porque nós não temos nada para oferecer a Ele. E graça é justamente o quê? Graça é um favor imerecido.
algo que nós não merecemos, mas que recebemos de graça. Não precisamos pagar, não precisamos trocar, não são méritos que possamos ter, que Deus estará a olhar do céu, como muita gente já foi ensinada, e que vai olhar as nossas boas obras e que vai dizer: este eu vou salvar, ou este eu vou ter compaixão, porque este tem boas obras a me oferecer. Esse não é o ensino do Evangelho de Jesus. O ensino do Evangelho de Jesus é um evangelho de amor, de graça, algo que você não tem como pagar e que Deus faz por amor. É esse o Evangelho. E Jesus vai nos ensinar que a graça, aqui em primeiro lugar também, vai ser recebida, ou deve ser recebida, pode ser recebida, sem méritos próprios. Porque essa é a grande mensagem aqui. Aquele paralítico que chegou à frente de Jesus, ele era de fato um coxo, um paralítico, não tinha como chegar até Jesus. Ele foi chegado, ele foi aproximado. Esta é uma mensagem incrível para nós. Quantos de nós estamos paralíticos? Paralíticos porque nós não conseguimos chegar até Jesus, porque, primeiro, nós temos uma dificuldade imensa de saber quem é este Jesus, por causa de tantas mensagens, de tantos ensinos que nos falam a respeito desse Jesus, e acabamos nos paralisando-nos sentimentalmente, paralisando-nos psicologicamente, e quantos não estão paralisados fisicamente. Um dado interessante, que quando vamos estudar o Novo Testamento, na sua língua original, nós temos duas palavras para curar. Quando Jesus curava, muitas vezes o texto bíblico do Novo Testamento usava uma palavra que hoje nós conhecemos como terapia. Quando a palavra é usada como cura, a palavra terapia, ela é colocada ali. Então Jesus curava pessoas de maneira terapêutica. E quando nós falamos terapia, nós nos lembramos muito bem do aspecto da questão psicológica, da questão emocional, a questão do sentimento, a questão da dor, a questão da perda, do trauma, de todas aquelas questões que envolvem a nossa história. O Senhor Jesus curou aquele homem quando perdoou os seus pecados. Quando Jesus perdoou os pecados daquele paralítico, ele estava curando aquele homem que jazia numa maca e que jazia à beira da estrada, do caminho, e que tantos e tantos anos talvez estava sem condições alguma de ser digno, de se tornar digno na sua humanidade, restituir aquilo que foi perdido com a dor, na impossibilidade de andar, na impossibilidade de trabalhar, de ter uma família. Aquele paralítico, primeiramente, ele foi terapeuticamente curado por Jesus. E depois, quando o burburinho, como nós dizemos, quando as pessoas começam a questionar, e depois nós vamos falar um pouco sobre quem está questionando este ato de Jesus a perdoar os pecados do paralítico. Então, logo depois, o Senhor diz para que vocês tenham e que percebam que o Filho do Homem tem autoridade nesta terra. Eu te mando, pega a tua cama, vai para a tua casa. O paralítico então é curado fisicamente,
miraculosamente, então toma a sua maca e então vai para a sua casa. O Senhor Jesus está pronto a curar a nossa paralisia espiritual, a nossa doença que nós chamamos de tantos nomes, mas tantas vezes não deixa de ser o próprio pecado que precisa ser curado em nosso coração. Às vezes carregamos uma mágoa tremenda, às vezes carregamos dentro do nosso coração rancores, uma cólera, uma dor, porque fomos traídos, porque fomos enganados, defraudados. E tudo isso, por causa do medo, somos paralisados. Não temos força suficiente para que possamos dar uma nova vida, um novo rumo à nossa vida. E o Senhor está a dizer para nós, assim como disse para aquele paralítico, que os nossos pecados são perdoados em Cristo. Ele nos perdoa. E é isso que ocorre. Essa é a grande mensagem. Jesus não pediu, veja que coisa interessante, quando Jesus perdoou os pecados daquele homem, ou curou aquele homem, Jesus não perguntou se ele tinha fé para ser curado. O Senhor Jesus não perguntou, por exemplo, o que ele queria que o Senhor Jesus fizesse. Ele simplesmente olhou para aquele paralítico e disse: os teus pecados são perdoados. Jesus não pediu nenhuma afirmação confessional. Ele não perguntou: você é judeu? Ou se você é gentio? Ou você crê que eu posso te curar? Jesus não perguntou isso. Jesus simplesmente foi e afirmou essas palavras. Precisamos nos assombrar de fato com essa graça que não nos pede nada em troca, até porque nada temos para oferecer, porque olhando para nós, quem é de fato completo, suficiente? Qual é o ser humano que tem a plena capacidade de oferecer alguma coisa a Deus, visto que nossas mãos são tão limitadas e que tantas vezes pensamos muito mais em nós e sempre estamos querendo ser o centro das nossas atenções? O Senhor Jesus diz que amar é uma questão de graça. E isso se recebe sem mérito algum. Mas veja que coisa interessante. Vamos um pouco mais além. Jesus também vai ensinar que a graça ela é antagônica com a falta de honestidade. É a falta de honestidade interior. É isso que nós vamos ver no segundo momento. Aqui nesse episódio, quando o Senhor Jesus, ele percebe que ele está a ser julgado, ele está a ser olhado de uma maneira diferente. Ele percebe, como Deus que é, a desonestidade no coração daqueles que eram os teólogos, aqueles homens que eram os chamados doutores da lei, os escribas, os fariseus que estavam ali a acompanhar com a multidão todo aquele movimento que Jesus estava não porque Jesus queria fazer esse movimento, mas porque as multidões assim o queriam. E aqueles escribas que estavam lá foram reconhecidos por Jesus Cristo. E eles não eram honestos, porque eles questionaram, por exemplo, com essa frase: como é que este homem se atreve a falar de perdão? Ele ofende a Deus, diziam os teólogos. Ele ofende a Deus. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E então, essa carência, até porque quando se pensa em conhecer racionalmente as Escrituras,
como ciência, cada um pode avaliar e interpretar as Escrituras como bem entende. São os doutores que conhecem quantos versículos possui o Salmo 119, por exemplo, ou os escribas eram assim. Os escribas conheciam todo o Velho Testamento. Os escribas, eles se envaideciam porque ninguém podia conhecer mais do que eles, porque eles se achavam completos. E este é um grande mal. O mal não é estudar teologia. O mal não é ser doutor em teologia. O mal é ser doutor em teologia e não ter a graça de Cristo, e não ser honesto suficiente, sincero suficiente para puramente olhar e não julgar. E isso acontece muito nos nossos dias. Quando olhamos um fenômeno, logo queremos assumir um juízo de valor sobre esse fenômeno. Quando nós ouvimos dizer a respeito de algum acontecimento, nós somos muito abruptos e rápidos para julgar determinada coisa. Aqueles escribas fizeram a mesma coisa. Eles nem sequer contemplaram aquele milagre. Eles estavam mesmo para criticar. E quanto a isso, aqueles que estudam apenas a Bíblia ou a teologia como ciência acadêmica, é muito fácil ser um juiz. Mas nós sabemos que as Escrituras também nos ensinam sobre o não julgar. O próprio Jesus falou-nos sobre isso, e o próprio Tiago, a carta de São Tiago, no capítulo 1 e 2, também vai nos dizer a respeito de que nós devemos ter cuidado para que não nos tornemos como Deus, porque o único juiz que existe neste universo é o próprio Deus. O plano de amor de Jesus, ele vai buscar homens e mulheres que sejam honestos. Não honestos no cumprimento da sua moral, do seu dever, mas honestos quanto aos seus próprios corações. Nós vivemos uma época onde a vaidade moral, a vaidade intelectual, a vaidade política, elas fazem parte da nossa vida. E ai quem colocar a nossa honestidade em jogo. O Senhor Jesus colocou a honestidade em jogo daqueles doutores da lei. Mas Ele está a buscar homens e mulheres que sejam honestos consigo mesmos. Existe uma frase muito interessante escrita por um escritor chamado Brennan Manning, e ele diz assim: a honestidade é a mercadoria tão preciosa que é raramente encontrada na igreja. A honestidade exige a sinceridade de admitir os apegos e as dependências que controlam a nossa atenção, dominam a nossa consciência e agem como falsos deuses. Ele diz mais, ele diz assim: posso ser tão viciado em vodka quanto em agradar os outros. Posso ser viciado em maconha quanto em ser amado porque sou mal amado. Posso ser viciado tanto em jogo como nos relacionamentos, viciado tanto em futebol como em fofoca. Minha dependência pode ser de comida, dinheiro, popularidade, poder, vingança, leitura, televisão, tabaco, peso ou sucesso. Quando damos a qualquer coisa mais prioridade
do que damos a Deus, cometemos a idolatria. Portanto, todos cometemos idolatrias incontáveis, muitas vezes ao dia. Palavras de Brennan Manning. E é verdade, porque o que nos falta é a honestidade de poder dizer sobre as nossas fraquezas. Ou que as nossas fraquezas, elas são tão escondidas que podem se transformar naquela visão de que aquilo que estamos a fazer é tão importante, é tão urgente, que não conseguimos dar o tempo necessário para Deus. Jesus quer pessoas honestas. Honestas consigo mesmas. E por último, eu queria trazer também aqui uma reflexão que o episódio aqui nos ensina, que Jesus vai nos ensinar, não é? Jesus vai nos ensinar que a graça, ela se faz presente por meio daquelas questões mais livres, quando nós nos doamos criativamente e pluralmente para as pessoas. Vamos agora voltar aos 4 homens que levaram aquele paralítico e que desceram aquele homem por aquela abertura no teto. Eles estavam doando, ultrapassando barreiras, as barreiras mais difíceis, para colocar alguém à frente de Jesus. Percebeu? Percebeu que quando aqueles homens colocaram aquele paralítico à frente de Jesus, o Senhor, o texto bíblico diz que o Senhor viu a fé daqueles homens. Jesus não estava a observar a fé do paralítico, mas Jesus estava a observar a fé daquele homem. O que é a fé? A fé em Cristo, ela nos faz realizar, ter ação, sermos proativos. E essa é a grande bênção da graça de Deus. Eu tenho certeza de que aqueles 4 homens haviam já anteriormente passado pela experiência de vivenciar algo da graça de Deus com Jesus. E aquilo foi tão importante na vida deles que eles fizeram questão de facilitar que aquele homem paralítico pudesse ser olhado e curado por Jesus. A verdade, meus queridos amigos, irmãos, irmãs, amigas também que estão a nos seguir, é que nós somos chamados a sermos facilitadores desse evangelho. Nós podemos aproximar pessoas de Jesus e por meio de nossos esforços, das nossas palavras, dos nossos atos de misericórdia, da nossa compaixão. Nós somos chamados a que homens e mulheres, pessoas, possam romper contra o legalismo dessa falsa religião. E aqui ficamos diante da verdadeira religião e da falsa religião. A verdadeira religião, muitos de nós não conseguimos pensar em religião senão ligados a uma instituição, quando na verdade nós vamos perceber que a verdadeira religião, ou chame assim, a verdadeira igreja, é aquela daqueles homens e mulheres que estão facilitando que outros possam chegar até Jesus. A falsa religião, a falsa, é daqueles que ficam apenas a olhar como estes escribas, esses doutores da lei, que sabem muito, mas não produzem nada. A grande diferença entre a fé verdadeira e a fé falsa é que a fé verdadeira, ela produz alguma coisa, ela realiza alguma coisa.
e não apenas fica-se no discurso, apenas no falatório, na verborragia. Nós estamos cansados de tanto discurso. Somos chamados, então, a confrontar esse legalismo a partir do nosso próprio coração. O legalismo da falsa religião que nos paralisa, que nos torna paralíticos, porque não há fé objetiva para com Cristo. Há muitos que falam sobre fé, fé na fé, uma fé abstrata. Não é essa a fé do Evangelho de Cristo. A fé que Jesus nos diz é a fé nele. Ele é o objeto da nossa fé. As pessoas que mais amam a Deus são as pessoas que mais fazem pelos outros. Então, hoje nós aprendemos aqui a respeito de que a graça de Deus, ela é maravilhosa. Ela é encontrada nesse episódio. E eu quero terminar fazendo justamente essa perguntinha para você. Como é que está a sua relação com o Senhor? Será que você já passou ou está passando por um processo de terapia espiritual, onde o Senhor está a curar, você está a deixar Jesus curar o seu coração, assim como perdoou aquele paralítico, curou e mandou para casa, aquele paralítico readquiriu novamente o sentido da vida, não apenas a vida naquele tempo, mas a vida do porvir. Talvez possamos estar vivendo na posição daqueles escribas, os doutores, os teólogos, e que muitos atribuem que são homens e mulheres que conhecem muito, mas talvez estejamos a precisar de sermos duramente, todos os dias, tocados por Jesus, no sentido de que nós precisamos ser mais e mais honestos com o nosso coração. E por fim, será que não podemos ser mais facilitadores para que outros possam chegar mais perto de Jesus? Então, essa é a pergunta para a sua reflexão nessa semana. Que Deus te abençoe, que estejamos continuamente juntos e, mais uma vez, possamos agradecer ao Deus bendito essa graça inefável que Ele tem derramado através do verdadeiro Evangelho.